Pessoal, eu tive um problema que faltou luz durante a primeira gravação, tá? Então, eu gravei até esse slide aqui e apagou tudo, mas por sorte eu não perdi a primeira parte, tá? Então, deixa eu só concluir o pensamento que eu estava falando aqui. Então, é que essa coisa da pessoa, quando a gente foca em alguma coisa por um tempo único, né? A gente consegue evoluir de maneira mais aprofundada. Então, quer dizer, digamos assim, em vez de estudar 6 disciplinas todos os dias um pouquinho cada uma, eu vou dizer, olha, durante 2 semanas eu vou estudar somente matemática. Mas eu vou me aprofundar, eu vou acordar e dormir matemática para tentar melhorar bastante nesse quesito, ao invés de todos os dias estudar um pouquinho de todas elas, tá? Então, um pensamento parecido com o que o pessoal da periodização em blocos fala, que para melhorar uma coisa de maneira mais efetiva, tu deve focar de maneira específica nela por algum tempo, tá? E uma das primeiras utilizações desse tipo de periodização, então, foi feito com o pessoal de arremesso, tá? Com atletas de arremessadores de martelo nessa situação aqui. Esse Anatoly Bondarchuk, que era um técnico e ex-atleta, ele utilizava, então, esses 3 mesociclos, tá? De novo, é a mesma coisa aquela que o Issurin propunha, mas com um nome um pouquinho diferente aqui, então, um desenvolvimento competitivo e restaurador, tá? E aí, o que ele de duração, então? Por volta de 4 semanas para cada um deles aqui, e aí 2 semanas para o outro, fechando por volta de 10 semanas, então, esse ciclo, né, que englobava esses 3 mesociclos para preparar o pessoal para essas competições. E ele, então, ele viu também em seguida que, olha, é muito específico, é muito individual isso aqui de cada atleta. E ele viu que mesmo entre os atletas dele, mesmo lidando somente com gente de alto nível, ele viu que alguns atletas em 2 meses chegavam no seu máximo de rendimento já, enquanto que outros precisavam de um tempo muito maior para chegar no seu rendimento máximo naquela temporada, tá? Então, viu, olha, é individual e também depende muito do nível de amadurecimento desse atleta, e de outras coisas, outras características desse atleta. Uma outra experiência aqui com o remo, tá? Tá tudo experiência de lá dos anos 80, pessoal, que foi quando se começou a utilizar esse tipo de periodização. Então, o pessoal do remo lá da Rússia treinava uma quantidade muito grande em horas, horas e horas de treino e não estavam se saindo muito bem. E aí pegaram, então, esse modelo do Vladimir Isur, que foi um dos sujeitos que inventou, um dos proponentes, né, dessa periodização em bloco, e começaram a aplicar no pessoal do remo, então. E aí o que que eles conseguiram fazer? Eles baixaram bastante a quantidade de horas de treinamento, tá, de 10 a 15%, e aí, de uma hora para outra, apesar de baixar volumes, começaram a ganhar muito mais, tá? E aí, foi bem essa época em que se começou a ver uma grande mudança no esporte de alto nível, em que as pessoas começaram a treinar menos, tá? Em termos de horas de treinamento, não quer dizer treinar pouco, é treinar menos, né? E mesmo assim, seguiram competindo e tendo resultados, inclusive, melhores, tá? E claro, em paralelo com isso, a gente começou a ter uma tecnologia um pouco mais avançada para monitoramento do treinamento, que nos ajuda a treinar de maneira mais adequada, mais específica, e treinar o que tu precisa, né, e não o que tu consegue acumular de treinamento. E outras coisas também, que foi uma época em que se começou a tentar regularizar um pouco a questão do doping. E o que que acontecia? Os países lá do lado comunista, né, China, Alemanha Oriental, Rússia, etc. e tal, e que era um lado do mundo que tinha, de onde surgiu uma quantidade muito grande de teorias em relação ao treinamento, esse pessoal utilizava o doping de maneira indiscriminada, quer dizer, era uma coisa que pertencia ao treino deles. E a gente sabe que o fato do atleta utilizar alguns tipos de doping permite que ele se recupere mais rápido e que ele acumule uma quantidade de horas de treino muito maior também. Então, quando se começou a ter um certo controle, tentou-se fazer um controle um pouco melhor disso aí, bom, automaticamente o pessoal que estava conseguindo treinar mais graças ao doping deixou de conseguir treinar tanto assim. Então, foi quando se viu as grandes quedas, então, em relação ao volume de treinamento em vários esportes no mundo, tá?
Então, aconteceu, ao mesmo tempo, um aumento do número de competições da década de 80 para a década de 90, e mesmo com esse aumento de competições, uma diminuição no volume de treinamento, tá? Então, esse gráfico aqui mostra alguns esportes, e justamente nas 2 décadas que tiveram essa mudança mais radical, tá? Então, aqui é o número de dias competindo no ano, tá? E aqui está ciclismo de estrada, corrida de média distância, esgrima, luta greco-romana, judô, vela, remo, caiaque e natação, todo mundo competindo um pouco mais, tá? E, ao mesmo tempo que estavam competindo mais, treinando menos, tá? Então, aqui, ginástica, corrida, de novo, os mesmos, com quase os mesmos esportes, algumas coisas diferentes só, mas, enfim, mostrando de novo que nessas décadas aqui, da década de 80 para a década de 90, houve essa mudança grande aí no treinamento mundial, em que muitos esportes, ou quase todos, começaram a ter mais competições, e apesar disso, eles começaram a treinar menos, tá? Alguns esportes com mudanças radicais, tipo a natação, por exemplo, tá? Que uma redução de quase que 50% aqui no que é o volume de treinamento por ano de um nadador. Então, algumas modalidades com mudanças bastante expressivas aqui, nesse domínio de treinar menos, né? Na questão do volume de treinamento, tá? Então, de novo, não é que esteja se treinando pouco, tá, pessoal? Está se treinando menos. E se vocês falarem com o pessoal que era nadador na década de 80, por exemplo, os caras faziam 2 treinos por dia, cada treino de 7, 8 quilômetros, assim. Os caras treinavam 15, 16, 18 quilômetros por dia, que é uma coisa impensável hoje em dia. Hoje em dia, um atleta treina aí 6, 7, no máximo 8 por dia. Geralmente, ninguém passa disso aí, mas que era quase o dobro que se treinava naquela época. Não é de se estranhar também que muitos ou quase todos desses atletas que se aposentaram dessa geração aí abandonaram completamente o esporte porque estavam totalmente saturados, tá? Um artigo aqui, então, fazendo uma comparação dessas duas periodizações, então, tá aqui com remadores, tá? Então, mostrando justamente a periodização tradicional e a periodização em blocos, e a periodização tradicional, como já era esperado, teve um volume maior de treinamento, tá? Sem diferenças nessas coisas mais de lado aeróbico aqui, né? De consumo de oxigênio e os limiares, mas a parte de força e potência é melhor como resultado da periodização em blocos, tá? Então, o que eles concluem aqui? Que para esse pessoal, do remo aqui, em blocos parece ser um pouco superior, porque se tu tens 2 métodos, na parte aeróbica não tem diferença, mas num quesito ele é superior, tu vai julgar que aquele método é superior. Então, olha, para esse pessoal aqui, remador de alto nível, parece que a periodização em blocos seria mais indicada, por exemplo, tá? Outro aqui, então, comparando periodização em blocos com aquela periodização ondulatória, aqui para ganho de força em mulheres não atletas. Estão ressaltando, olha que é a população. Mulher, é treino de força e são não atletas, tá? Então, 3 treinos por semana por 10 semanas, mesmos exercícios, ambas melhoraram, mas a ondulatória foi superior para hipertrofia de membro inferior. Então, aparentemente, o que se conclui? Que para essas mulheres que foram estudadas aqui, o ondulatório semanal parece ser mais efetivo para ganhos em membro de força ganho de força em membro inferior em mulheres, tá? Então, algumas diferenças que parecem ser significativas. Não tem muito, mas de vez em quando aparece algum estudo na área da saúde, então, falando sobre periodização, né? E esse aqui, então, comparou uma musculação sem periodização nenhuma, começa a fazer, vai fazendo de acordo com o que a pessoa vai conseguindo, uma periodização em bloco e uma periodização ondulatória ao longo de pouco mais aí de 5 meses, tá? E aí, o que eles concluíram? Não tem diferença. Então, quer dizer, nesse tipo de população aqui, que tem um objetivo muito mais em relação à saúde, não deve te preocupar tanto assim com essa questão de fazer periodização em bloco ou ondulatória, alguma coisa nesse sentido, que a evolução que o aluno vai conseguir suportar, ela já vai ser suficiente, então vai ser adequada para aquela pessoa ir evoluindo, tá? E um último conceito da periodização em bloco, pessoal, é entender o que é esse chamado efeito residual.
tá? Então, eu sei o seguinte, se eu falo assim, olha, a pessoa vai treinar de maneira específica VO2 por 6 semanas, e ele não vai estar treinando de maneira específica explosão muscular, tá? Bom, e aí depois tu vai inverter, ela vai parar com VO2 e ela vai começar a treinar, então, sei lá, força, tá? Qualquer coisa que seja, mas enfim, o que que esse efeito residual quer dizer? O tempo que tu fica sem treinar de maneira específica algum parâmetro fisiológico, e mesmo assim tu ainda consegue manter ele num nível adequado, tá? Então, quer dizer, o efeito residual é o tempo, mesmo sem treinar de maneira específica, tu não chega a perder o efeito do treinamento. Ou seja, eu treino VO2 durante 6 semanas e ganho uma quantidade X lá, eu aumento o meu VO2. Aí eu paro com esse treino específico de VO2 e vou focar numa outra capacidade física, tá? Quanto tempo sem focar especificamente no VO2 eu posso ficar para que ele não comece a baixar de maneira muito significativa? Tá? Então, isso é efeito residual. Então, os blocos eles têm que ser encaixados de uma maneira que, olha, as capacidades A, B, C e D, eu vou treiná-las nessa ordem, A, B, C e D, mas aí, quando eu acabar o D, será que eu não vou ter perdido tudo que eu treinei, que eu ganhei com A? Bom, então talvez tu tenha que treinar o A de maneira mais frequente. Então, quem sabe tu vai treinar A, B, C, A de novo, C, D, porque o A tu perde mais rápido, alguma coisa assim. Então, isso é o efeito residual, é o tempo que a gente consegue manter algum condicionamento que a gente ganhou sem treinar de maneira específica aquilo ali, tá? Então, lembrando, claro, que quando eu falo não treinar de maneira específica, o condicionamento geral tu está sempre utilizando em quase todos os treinos, né? Então, é muito diferente daquela coisa que eu falei, quando a pessoa fica parada de treinamento, quando ela fica acamada. Aí a coisa afunda de uma hora para outra. Mas a gente consegue ficar várias semanas sem treinar de maneira específica, sem perder grandes capacidades, tá? Então, o que vai mandar muito nesse tamanho desse efeito residual é o sistema energético daquilo que tu está usando. Então, do que depende esse condicionamento específico? Então, por exemplo, a velocidade máxima é uma coisa que depende lá muito depende de neuromuscular, enzimas, fosfocreatina, etc. São coisas mais periféricas ligadas ali à nossa musculatura, que se perde mais rápido, tá? Agora, aquela adaptação que eu já falei nessa aula, tipo assim, ó, espessamento do músculo cardíaco, então, o coração ficar mais forte. Isso é uma coisa que leva meses e tu não perde em 4 semanas, em 6 semanas. Então, isso tem um efeito residual muito maior. Tá? Então, entender esses efeitos residuais te permite, então, encaixar esses treinamentos específicos de maneira a tu ganha e aí tu para de treinar de maneira específica e tu fica sem esse treinamento específico por algum tempo, mas não pode ser um tempo tão grande que tu vai perder tudo aquilo que tu ganhou, tá? Então, é mais ou menos isso aí. E então a gente encaixa esses blocos aí de maneira que tu vá chegando com o condicionamento que tu quer naquela etapa que tu deseja, tá? Então, aqui tem alguns exemplos de tempos desses efeitos residuais. Então, a força máxima e resistência aeróbica, por exemplo, são capacidades que mesmo tu ficando sem treiná-las de maneira específica durante mais ou menos um mês, tu não vai ter perdas significativas, entende? Já a velocidade máxima é uma coisa que depende muito de periferia, de interação neuromuscular, fosfocreatina, algumas enzimas, etc., que ela, se tu não está treinando ela há um mês e meio, ela não está no seu 100%, tá? Não quer dizer, pessoal, que a cada 5 dias o atleta deveria treinar velocidade máxima, não é isso aí. Mas o que tem que fazer? Olha, se o cara vai fazer uma competição e essa competição depende de velocidade máxima, não dá para ele ir para essa competição sendo que o último bloco em que ele treinou velocidade máxima foi 60 dias atrás, porque olha, ele já perdeu o que ele ganhou, entende? Agora, olha, se o cara é de velocidade máxima, claro que eu quero que ele tenha um certo nível de resistência aeróbica, mas a resistência aeróbica dura muito mais e nem é tão específica para uma prova de velocidade máxima. Então, olha, dá bem para o cara ir competir, estão há uns 45, 50 dias, já sem estar treinando resistência aeróbica de maneira específica, tá? Mas, enfim, esses são os tempos
claro que isso aqui é super aproximado, né, pessoal? De que, olha, a gente sabe que dura. Então, eu preocupo mais que vocês entendam mais em relação a essa hierarquia aqui, dessa ordem, do que em relação ao tempo exatamente. Então, olha, a resistência aeróbica e a força máxima são as capacidades motoras que ficam por mais tempo, mesmo que elas não sejam treinadas de maneira específica. Aí, de maneira intermediária, as capacidades de resistência anaeróbica glicolítica e resistência de força são intermediários, e a velocidade máxima, a lática, é uma coisa que se perde muito mais rápido, porque ela depende de coisas que são periféricas e que desaparecem rápido. Diferente, por exemplo, de força máxima, que tu depende de hipertrofia muscular, né? Seção transversa do músculo, tu não perde em 15 dias sem treinar de novo. Claro, bom, mas lembrando de novo, é 30 dias sem treino específico, não é 30 dias, por exemplo, totalmente parado, não é 30 dias acamado, que aí a velocidade vai ser muito mais rápida, tá? Mas então, efeito residual é isso. Quanto tempo tu pode ficar sem treinar de maneira específica, sem ter perdas significativas? E, rumando para o final aqui já, quer dizer, quando a gente fala em periodização, a gente vem falando aqui de intensidade, volume, capacidade técnica, né, o polimento, etc. Mas a gente, como treinador, a gente precisa compreender também como é que está o nível de estresse desse atleta, tá? Então, a gente sabe que, da mesma maneira que tu tens lá uma linha de volume, uma linha de intensidade, tu conseguiria fazer uma linha de estresse. A gente sabe que, bom, quando tu está longe de competição, basicamente esse estresse ele vai ser lá, olha, esse produto de volume e intensidade, aquela combinação que eu costumo chamar de carga quando estou dando aula para vocês, tá? Porque geral não se espera grandes estresses psicológicos, por exemplo, nessa fase, que é uma fase de muito treino físico só. A gente espera o quê? Que justamente quando vai chegando perto de competição, vai começando a ter essa inversão de que o corpo vai sendo, o estresse físico pode ser reduzido um pouco para deixar o cara mais apto a competir, mas o estresse psicológico tem uma certa tendência a aumentar um pouquinho, tá? E aí, a gente como treinador tem que ter uma certa sensibilidade para, olha, para tanto monitorar como é que está o estresse desse atleta para tentar pensar em alguma coisa que possa ajudar a combater esse atleta aí, tá? E aquela supercompensação que a gente fala lá de maneira fisiológica, né? Também se discute que deve haver uma supercompensação psicológica justamente lá acontecendo dentro da fase de polimento também, que a pessoa começa, bom, o que eu tinha que fazer eu fiz, eu treinei o suficiente, agora eu tenho só que me cuidar para não machucar, fazer só os ajustes finais aqui e chegar pronto para a competição. Então, olha, eu devo agora começar a tentar me acalmar mais, para começar a ter uma capacidade psicológica de competir também a 100%, não somente a parte física, tá? Porque não adianta o cara chegar para uma prova a 100% fisicamente e psicologicamente o sujeito está destruído, por exemplo. E a gente também deve se dar conta disso aqui. Às vezes o atleta está sofrendo estresse, não necessariamente do campo esportivo, mas algum outro tipo de estresse que venha de fora. E o hormônio cortisol, tá? Quando ele está alto, ele leva a uma queda de rendimento também. E ele é um dos hormônios que mais demarca estresse, então. Geralmente, que a gente vê em atleta é uma combinação cortisol alto, testosterona baixa. Significa o quê? Alto estresse, pouca recuperação, e isso vai levar a uma queda de rendimento, podendo, em alguns casos, levar, inclusive, a um certo ganho de gordura corporal, tá? O cortisol, aí, e não atleta, mas o cortisol alto, o hormônio do estresse, é um hormônio que leva muito em pessoas não atletas, acúmulo de gordura visceral, barriga. Tá? Então, a gente sabe que às vezes a pessoa é magra, né? Até é fisicamente ativa, mas é super estressada e a pessoa tem barriga, assim. Isso geralmente é um indicativo de níveis altos de cortisol, que é o chamado apelidado de hormônio do estresse. Tá? E outras coisas que afetam o estresse também, por exemplo, uma prova competida em casa, uma prova em que a gente precisa viajar, isso gera um estresse diferente, tá? Então, uma coisa, olha, vai ter uma prova semana que vem na cidade que a pessoa mora. A pessoa vai estar dormindo em casa, comendo a comida de casa, tá tudo, não tem nenhuma quebra de rotina, é só naquele dia se levantar e competir. Então, isso é muito difícil dizer, olha, o sujeito ele vai competir daqui a um mês no Japão, por exemplo. Tá? Olha, tem uma viagem que vai te levar 48 horas, tu vai chegar num lugar diferente,
é um clima diferente, tem fuso horário, tu vai chegar lá, tu vai encontrar uma comida diferente, uma cama diferente, tudo isso aí gera estresse e gera ansiedade, tá? E é isso aí, quando tu soma esse estresse não esportivo com o esforço de prova, isso pode gerar um grande desgaste no atleta. E aí a preocupação do treinador não é somente uma questão de monitoramento de estresse pré-prova e ver resultado de prova, mas também olha só, acabou a prova, ok, esse cara está desgastado fisicamente e ele está estressado também psicologicamente. Então, assim, ó, a volta ao treino agora tem que levar isso em conta, tá? Porque senão, porque a gente sabe que após grandes competições é normal ter uma certa queda de imunidade muitas vezes, e isso é causado pela parte física, quer dizer, mesmo numa prova feita em casa, tu já vai perceber tu pode perceber uma certa queda de imunidade após uma competição muito grande, uma competição importante. Agora, se além desse esforço da competição, tu tem um estresse muito grande, né, relacionado à viagem, por exemplo, essa queda de imunidade vai ser muito maior. E aí pegar um atleta que está com imunidade super baixa e já voltar de cara direto ao treinamento, exigindo muito dele, pode ser algo que vai fazer essa pessoa entrar em overtraining ou adoecer de maneira um pouco mais grave. Então, esse estresse não é uma coisa que a gente só para o cara chegar bem para competir. Então, olha, o estresse envolve toda a competição, que é o pré, a competição, e aqueles dias ali pós-competição, diria até assim, quase que a semana após a competição, sabe que ele está desgastado, com imunidade baixa, e acabou de passar por um grande estresse, ou ainda está sofrendo algum tipo de estresse. Tá? Quando a gente faz essas comparações, então, de periodização, pessoal, uh, lembrar um pouco, eu já comentei sobre isso aqui, mas quer dizer, olha, às vezes tu pode ter efeitos que eles são diferentes em pessoas treinadas e não treinadas. Tu pode ter diferença entre atleta amador e atleta de alto nível. Tu pode ter diferença entre homens e mulheres, entre atletas jovens e atletas mais velhos, tá? Então, por isso que, assim, é muito difícil para a gente dizer o modelo X de periodização é o melhor modelo. Tá? Ou, se o teu atleta é remador, tu vai ter que usar obrigatoriamente esse modelo aqui, tá? Porque são várias propostas que a gente tem na literatura, todas com vantagens e desvantagens, e muitas vezes é uma questão de realmente testar, tá? Então, assim, algumas coisas parece que já estão certas. Tipo assim, olha, atletas da maioria dos esportes de atletismo, tirando a maratona, por exemplo, aparentemente todos eles respondem muito bem à periodização em bloco e ter vários picos por ano, por exemplo. Isso é uma coisa que quase que ninguém discute hoje em dia. Tá? Agora, atleta de longa distância, a tendência é ter menos pico por ano. Claro que ele não vai ter 8 picos por ano, como será um cara que faz arremesso de dardo pode ter. Mas um pico por ano só, como era antigamente, não é bem assim. Dá para o cara ter 2 ou 3 picos por ano, mesmo em esportes de longa duração. Então, assim, é muito difícil dar uma resposta. Qual é a melhor periodização? Porque não tem nenhuma resposta para dizer para homem ou mulher, amador com profissional, esporte A ou esporte B, porque assim, é uma questão, todas elas vão ter certas vantagens e desvantagens, às vezes para o mesmo atleta que faz o mesmo esporte em épocas diferentes da vida dele, pode ser que o modelo X se encaixe melhor que o modelo Y, por exemplo, tá? Então, até isso aí precisa ser levado em conta, tá? Mas, enfim, algumas coisas são mais amplas, como essa questão de número de picos por ano e duração do evento, por exemplo. Outras são muito mais complexas, a gente precisa, na verdade, ver o que serve para aquele atleta naquele momento, aquela resposta clássica da educação física que depende, tá? Preciso olhar, às vezes uma questão de erro e acerto, enfim. É isso, pessoal. Eu vou tentar, na verdade, eu gravei a aula quase toda e mais esse pedacinho aqui. Eu quero ver se eu consigo agora emendar os 2 vídeos num só para fazer um vídeo único para você. Se não der, vocês vão ter que ver essa aula quebrada em 2 pedaços. É isso. Espero que tenham quem assistiu a aula. Se quiser anotar alguma coisa, me mande depois as dúvidas ou fale comigo em aula ou me mande por e-mail, certo?